Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez gravando aula de ciências. Lembrando que hoje a gente vai continuar falando sobre o sistema cardiovascular, tá certo? Nós vamos falar de alguns órgãos, a importância que eles têm, tudo bem? O dever de casa, gente, eu pedi para vocês pesquisarem junto com a família, né? Tipo sanguíneo, muito pessoal. Então não tem como a tia Lorena corrigir, até porque cada um aí tem o seu específico, né? Mas nós vamos continuar na mesma página. A página é a 150, ok? Meus amores, na página 150, logo abaixo, tem aí o coração. O coração a gente já sabe que é um órgão, né? Que bombeia o sangue para os vasos sanguíneos. Mas vamos ver o que está dizendo aí o nosso livro. O coração é um órgão responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos, para que ele circule por todo o corpo, distribuindo nutrientes e recolhendo os resíduos. O coração é formado por 4 cavidades, 2 superiores, chamadas de átrios, né, os átrios, e 2 inferiores, chamadas de ventrículos. Observe a imagem ao lado, eu vou colocar aqui um pouquinho mais específico que dá para você ver, tá? A corzinha mais escura é os átrios e a mais clara é os ventrículos, ok? Continuando. O sangue entra e sai do coração por meio dos vasos sanguíneos. O movimento de relaxamento das cavidades permite que elas se enchem de sangue e o movimento de contração faz com que o sangue seja enviado para outro local, que pode ser o próprio coração ou mesmo outras partes do corpo. Por isso que o coração, gente, ele faz esse movimento na minha mão, ó. Ele pulsa, tá? Esses movimentos de relaxamento e contração fazem com que o coração seja comparado com uma bomba, que eu acabei de falar. Vasos sanguíneos, vamos ver quais são, né? Quem é, que importância tem esses vasos sanguíneos. Aí do lado eu acho que dá para você ver bem direitinho, ó. Veia, vênula, capilares, cada um tem uma importância, tá? Arteriola e artéria. Os vasos sanguíneos são tubos por onde o sangue circula entre o coração e outras partes do corpo. De acordo com a espessura, há basicamente 5 tipos principais de vasos sanguíneos. Olha os 5 tipos: as veias, as venulas, os capilares, as arteriolas e as artérias. As veias conduzem o sangue do corpo em volta ao coração. Elas se dividem em vasos menores chamados de vênulas, os quais, por sua vez, se dividem em vasos ainda mais finos chamados de capilares. E nos capilares que ocorrem as trocas gasosas entre as células e o sangue. Os capilares se unem para formar vasos chamados de arteriolas, que se unem para formar as artérias. As artérias são vasos com paredes mais espessas do que as das veias, porque é por meio delas que o sangue sai sob alta pressão do coração, né? Ou seja, bombeia. Circulação do sangue, eu acho que dá para você ver aqui, ó, esse esquema de circulação, né, que é o caminho que o sangue faz por alguns órgãos do corpo humano. O sangue faz percursos principais do corpo, um do coração para o pulmão, dos pulmões de volta para o coração, chamado pequena circulação. O outro do coração para todo o corpo e de todo o corpo para o coração, chamado grande circulação. Eu acho que dá para você perceber essas duas diferenças, né? Do coração para o pulmão e do pulmão para o coração, pequena circulação. Do coração para os outros órgãos e dos outros órgãos para o coração, grande circulação, ok? Eu acho que dá para você observar aqui, amores, ó, o esquema. Coração vai bombeando, ó, né? Nesse primeiro aqui, eu tenho do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. Pequena circulação. E aqui é a maior, que é os outros órgãos. Enquanto circula pelo corpo, o sangue exerce pressão nas paredes internas das artérias e de diferentes formas. Essa diferença é a medida pela pressão arterial, que também é um indicador de saúde, né? Se a pressão está alta, se a pressão está baixa, né? Eu, cientista. Tia Lorena, por que a senhora não vai fazer o eu, cientista, né? Qual foi o problema que hoje a senhora não se vestiu de cientista? Meus amores, aqui eu vou precisar de uma batata. E infelizmente, se eu trouxer essa batata para cá, né, ela já ia estar de outra cor. Mas eu vou estar explicando e eu quero que vocês façam em casa. Vocês podem até me mandar o vídeo, tá? É muito comum ouvirmos a respeito da pressão arterial, quando se fala em hipertensão ou pressão alta. Ou seja, é interessante você circular isso aí, tá? Um dos fatores capazes de aumentar a pressão arterial é a ingestão de sódio, que está presente em vários alimentos industrializados
e é um dos componentes do sal da cozinha, o sal de cozinha. No entanto, como o sal influencia na pressão arterial? Faça o experimento e descubra. Eu quero que você aí pegue uma batata aí na sua casa e parta aí a batatinha no meio, né, para ficar duas partes, do jeito que está na imagem. Dois recipientes com água, né, ou 2 recipientes, água e sal, você só vai precisar disso. Como fazer? A batata deve ser descascada e cortada ao meio. Deve ser retirada em porções internas de modo em que as duas partes se assemelhem a um copo. Vai ficar desse jeito, gente. Pede a ajuda da mãe, da avó, né, de alguém que estiver em casa maior, para descascar a batata e fazer essa cavidade no meio, né, retirando essa parte do meio, fazendo como se fosse um copo, nas duas partes. Continuando, insira cada parte da batata em cada recipiente, deixando com a abertura para cima. Você vai colocar na água, deixando a abertura para cima. Coloque a mesma quantidade de água nos 2 recipientes, de maneira em que a batata fique submersa, mas sem atingir as bordas dela, na metade. Em uma das batatas, adicione o sal. Você vai colocar o sal em uma e a outra vai ficar vazia, tá? Até preencher a parte vazia do miolo. Observe o que acontece. Após a realização do experimento, responda as questões. Você só vai poder responder quando você fizer o experimento. Tia, me explica só as questões, descreva o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu com a batata? Aqui tinha o sal e aqui estava sem o sal. O que aconteceu? Afundou, não afundou, você vai colocar. E a letra B só diz isso, com o experimento para ajudar a explicar o aumento da pressão arterial devido ao consumo do sódio. Dá para explicar, gente, ou não? O sal, ele ajuda na pressão ou não? Você vai estar explicando aqui. Fácil ou não é fácil? Facílimo. Meus amores, nossa aula termina hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que vocês façam um experimento, tá? Tia Lorena queria deixar aí um beijão e a gente continua na próxima aula.